Bom dia, bom dia, bom dia, boa madrugada. Que o Senhor Jesus esteja convosco e comigo nessa jornada. Hoje é o 28º dia de 365, né? E é sempre bom quando a gente levanta, a gente observar como é que a gente tá, né? Hoje eu estou muito mais animado do que Hoje eu estou muito mais animado do que o meu primeiro dia. Assim, pergunta por quê? É porque eu sinto que cada dia mais eu venho absorvendo o que o Senhor quer passar para mim e o que vocês e eu aprendemos, né? Você sabe que o objetivo do meu levantar às 3 da manhã, muitas pessoas me fazem a pergunta: poxa, Silvestre, 3 da manhã não tem ninguém que vai assistir isso aí, rapaz. Por que você não faz 7 horas, 8 horas da manhã, meio-dia? É muito simples, porque esses horários todo mundo pode fazer. Mas às 3 horas você tem que ter uma entrega, e essa entrega é entre eu e o Senhor. Então essa entrega é pro Senhor. Se vai 1, 2, 3 pessoas assistir depois, não tem problema. É a vontade dele que seja feita, né? Então, a primeira coisa que vocês têm que entender é que esse horário aqui é horário para pessoas que realmente estão dispostas a fazer algo diferente, né? Então, você tem que sacrificar. Há alguma coisa em busca de algo, né? Você vai entender que na palavra, que quando a gente lê, sempre tem sacrifício. Ontem, por exemplo, eu estava lendo sobre o sacrifício que Moisés fez, né? Que ele chegou até subiu o monte, né? Arão, Josué e Moisés. Arão e Ur ficou no pé do morro. Depois, lá mais na frente, lá em cima no morro, ficou Josué. E Moisés ficou na ponta do morro, do monte. Da ponta do monte e o cume do monte, Moisés ficou 6 dias esperando o Senhor chamar ele. Depois do 6º dia, o Senhor chamou e ele foi. Quando ele chegou no ponta do cume do monte, ele ficou 40 dias e 40 noites. Teve sacrifício? Claro que teve. Fica você. 6 dias no monte. Depois mais 40 dias e 40 noites. Eu fui no monte do Sabó, lá em São Roque, há uns dias atrás. Cara, um monte pequeno, um sacrifício danado pra gente subir. Quando chegou lá, não era nem inverno, uma ventania tremenda. E eu fiquei pensando, 40 dias e 40 noites, sacrifício. Então, o sucesso, ele requer sacrifício. E hoje eu falo pra vocês, essa entrega das 3 da manhã, pra mim é um sacrifício, porque, poxa, deixar minha cama quentinho. Agora não tá inverno, mas vai esfriar. E não vai ter problema, porque cada dia mais eu vou me fortalecer ainda mais, sabe? Porque cada dia mais eu vejo os detalhes do Senhor em tudo. E eu não vou perder muito tempo hoje não, porque a busca é em busca de levar mais pessoas a entender que nascemos para ser líderes, nascemos para ser cabeça. Precisamos ser fortes, porque esse mundo precisa de pessoas fortes. Por que, Silvestre? Porque o mundo ele já é do maligno e as pessoas fracas, elas são levadas para o abismo. E nós precisamos ser fortes. Líderes são fortes, são comprometidos. Precisa entender que nasceu para governar, nasceu para ser imperador. Então, essa palavra, essa palavra de você entender que a busca do Senhor tem que ser constante. Você tem que buscar essa perfeição constante, porque a entrega do Senhor, ela não pode ser uma entrega baseada em boca, ela tem que ser baseada em sacrifício. Eu não sei o que você pode fazer a partir de hoje, mas eu te garanto que você pode sacrificar algo. Eu estou dando meu sacrifício de levantar 3 horas da manhã. Você também pode dar seu sacrifício de levantar 3 horas da manhã comigo e ficar 30, 40 minutos comigo aqui lendo a palavra e vamos falar um pouquinho sobre a palavra. Isso é muito importante, né? É o Espírito Santo que ele venha falar com a gente. E eu quero dizer para você, você nasceu para liderar, tá? E antes da gente começar, vamos fazer uma oração, tá?
para que o Senhor venha abrir o entendimento, fazer com que as palavras minhas alcancem mais pessoas, tá ligado? Então, assim, ó Pai amado e querido, eu te peço em nome do seu Filho, o Senhor Jesus Cristo, Pai, dai-nos entendimento, meu Pai, coloca as palavras certas na minha boca, faça com que eu possa entender a Tua palavra, meu Pai, nos detalhes, meu Pai, a sua especialidade em detalhes me faz também ser um cara detalhista, e as pessoas que estão me ouvindo sejam detalhista, meu Pai, coloca pessoas sérias, comprometidas, líderes, meu Pai, que vai fazer realmente diferença na vida das pessoas, líderes que buscam, meu Pai, excelência no Senhor. Ó Pai amado e querido, dai-nos proteção, separa-nos, meu Pai, liberta a nossa visão, tira essa visão limitada da nossa mente, abre a visão, meu Pai, abre, meu Pai, a nossa visão para que nós possamos enxergar além do alcance, Senhor. Faz-nos líder, meu Pai, para que nós possamos governar com liderança, não com poder de autoridade, né? Mas com poder de liderança, Senhor. Pai amado e querido, eu te peço, abre a nossa visão agora para que nós possamos ler a Tua palavra e que a Tua palavra seja boa, agradável aos nossos ouvidos. Liberta agora os cativos, meu Pai. Liberta aquelas pessoas que estão com depressão, ansiedade, vontade de se suicidar, pessoas que estão com insônia. Pai amado e querido, agora façam que elas entrem nessa live e assistam, meu Pai, para que a Tua palavra possa fazer a transformação na vida delas. Isso eu te peço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, assim seja. Liga agora, meu Pai. Ok, vamos lá. Eu não sei por que onde eu tô sempre fica limitada, mas eu estou próximo do roteador. Eu não sei por que isso acontece, mas na verdade eu sei, né? Quando você trabalha na parte espiritual, tudo pode te atrapalhar, mas não tem problemas, porque nós vamos pra cima do mesmo jeito, tá ligado? Então vamos lá. Hoje nós vamos falar em Êxodo 26, Êxodo 27, capítulo 27, versículo 9 em diante, tá bom? Então, é assim, no versículo 9 fala assim, o átrio do tabernáculo. Farás também o átrio do tabernáculo ao lado meridional, que dá para o sul. O átrio terá cortinas de linho fino, retorcido. O comprimento de cada lado será de 100 côvados. Também as suas 20 colunas e as suas 20 bases serão de bronze. Os ganchos das colunas e as suas vergas serão de prata. De igual modo, para o lado norte ao comprido, haverá cortinas de 100 côvados de comprimento, e as suas 20 colunas e as suas 20 bases serão de bronze. Os ganchos das colunas e as suas vergas serão de prata. Na largura do átrio para o lado do ocidente haverá cortinas de 50 côvados. As colunas serão 10 e as suas bases 10. A largura do átrio do lado oriental para o levante será de 50 côvados. As cortinas para um lado da entrada serão de 15 côvados. As suas colunas serão 3 e as suas bases 3. Para o outro lado da entrada haverá cortinas de 15 côvados. As suas colunas serão 3 e as suas bases 3. À porta do átrio haverá um reposteiro de 20 côvados, de estofo azul e púrpura e carmesim, a linho de fino e retorcido, obra de bordador. As suas colunas serão 4 e as suas bases 4. Todas as suas colunas ao redor do átrio serão cingidas de vergas de pratas. Os seus ganchos serão de prata, mas as suas bases de bronze. O átrio terá 100 côvados de comprimento e 50 de largura por todo lado e 5 de altura. As suas cortinas serão de linho fino, retorcido, e as suas bases de bronze. Todos os utensílios do tabernáculo, em todo o seu serviço, todas as suas estacas do átrio serão de bronze. Olha para você ver os detalhes do Senhor, né? E eu tô lendo isso aqui porque você tem que entender, o Senhor ele é detalhista em tudo que Ele quer. Isso aqui foi quando Moisés ficou 40 dias e 40 noites, ele ficou detalhando tudo que ele queria no tabernáculo. E talvez você fale assim, mas por que isso é importante? É importante você entender que o Senhor é o Senhor dos detalhes. Talvez você, na sua vida agora, não esteja acontecendo nada, mas presta atenção nos detalhes, tá? Lá em Êxodo 27, capítulo e versículo 26, fala assim, o azeite para o candelabro. Ordenarás aos filhos de Israel que te tragam azeite puro de oliveira, batido para o candelabro, para que haja lâmpada acesa continuamente.
na tenda da congregação, fora do véu, que está diante do testemunho, Arão e seus filhos a conservarão em ordem, desde a tarde até pela manhã, perante o Senhor. Estatuto perpétuo será de este a favor dos filhos de Israel, pelas suas gerações. E são estatutos não por dia, mas por gerações, né? Que deveria ficar acesa as lâmpadas. Deus escolhe Arão e seus filhos para sacerdote. Faz também vir para junto de ti Arão, né? Faz Calima, seja bem-vinda, Calima, tá? Todo dia, Calima, a gente está aqui falando um pouquinho do Senhor. E hoje eu estou falando sobre os detalhes do Senhor, quando o Senhor fala com Moisés os 40 dias e 40 noites lá, tá? E todo dia eu tô aqui 3 horas da manhã. Fica à vontade para entrar, compartilhar essa live, tá bom? Que é sempre às 3 da manhã. E no problem se também não ficar, não tem problema. Faz também vir para junto de ti Arão, teu irmão, e seus filhos com ele dentre os filhos de Israel, para me oficiarem como sacerdotes, a saber, Arão e seus filhos, Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Farás vestes sagradas para Arão, teu irmão, para glória e ornamento. Então, o Senhor, ele cuida de detalhes, né? Eu não sei como é que a vida sua está, mas o Senhor é o Senhor dos detalhes. Se a gente está aqui agora, é os detalhes, ele está querendo alguma coisa, né? E você precisa ter, você precisa ter essa sensibilidade ao ouvir, né? Essa sensibilidade ao entender o que ele quer que a gente escuta. E às vezes eu fico perguntando assim, qual é o detalhe que ele quer hoje? O que o Senhor quer hoje de mim? O que eu posso fazer melhor hoje, né? Então, é muito importante que nós também tenhamos os detalhes do nosso dia a dia. Não fazemos as coisas de qualquer jeito. Então, quando eu leio uma palavra, eu vejo que ele ficou detalhando como é que ele queria as vestes. Eu observo que ele também quer que eu seja detalhista no meu dia a dia, como líder, como sacerdote da minha casa. As vestes sacerdotais, lá em Êxodo 28, 3. Falarás também a todos os homens hábeis, a quem enchi de espírito de sabedoria. Presta atenção, a quem ele encheu de espírito de sabedoria, que façam veste para Arão, para consagrá-lo, para que me ministre o ofício sacerdotal. As vestes, pois, que farão são estas: um peitoral, uma estola sacerdotal, uma sobrepeliz, uma túnica bordada, mitra e cinto. Farão vestes sagradas para Arão, teu irmão, e para seus filhos, para me oficiarem como sacerdotes. Tomaram ouro, estofo azul, púrpura, carmesim e lindo fino, e farão estola sacerdotal de ouro, e estofo azul, e púrpura, e carmesim, e linho fino retorcido, obra esmerada. Terá 2 obreiras que se unam às suas 2 extremidades, e assim se unirá. E o cinto de obra esmerada que estará sobre a estola sacerdotal será de obra igual, da mesma obra de ouro, e estofo azul e púrpura, e carmesim e linho fino retorcido. Tomará as 2 pedras de ônix e gravarás nelas os nomes dos filhos de Israel, 6 de seus nomes numa pedra, e os outros 6 na outra pedra, segundo a ordem do seu nascimento, conforme a obra de lapidador, como lavores de sinete. Gravarás as 2 pedras com os nomes de filhos de Israel, engastadas ao redor de ouro as farás, e porás as 2 pedras nas ombreiras da estola sacerdotal por pedras de memórias aos filhos de Israel. E Arão levará os seus nomes sobre ambos os seus ombros, para a memória diante do Senhor. Farás também engastes de ouro, e 2 correntes de ouro puro, obras da fieira, as farás, e as correntes de fieira prenderás nos engastes. Farás também o peitoral do juízo, de obra esmerada, conforme a obra da estola sacerdotal o farás, de ouro e estofo azul, e púrpura e carmesim, e lindo fino retorcido os fará. Quadrado e duplo será de 1 palmo o seu comprimento, e de 1 palmo a sua largura. Colocarás nele engastes de pedra, com 4 ordens de pedras, a ordem de sárdio,
topázio e carbúnculo será a primeira ordem. A segunda ordem será de esmeralda, safira e diamante. A terceira ordem será de berilo, ônix e jaspe. Elas serão guarnecidas de ouro nos seus engastes. As pedras serão conforme os nomes dos filhos de Israel, 12. Segundo os seus nomes serão esculpidas como sinetes, cada uma com seu nome, para as 12 tribos. Para o peitoral farás correntes como cordas, de obra trançada de ouro puro. Também farás para o peitoral 2 argolas de ouro, e porás as 2 argolas nas extremidades do peitoral. Então meterás as 2 correntes de ouro nas 2 argolas, nas extremidades do peitoral. As 2 pontas das correntes prenderás os 2 engates, e as porás nas ombreiras das estolas sacerdotal. Na frente deles fará também duas argolas de ouro, e as porás nas 2 extremidades do peitoral. Na sua orla interior, junto à estola sacerdotal, farás também 2 argolas de ouro, e as porás nas 2 ombreiras da estola sacerdotal, abaixo, na frente dele, perto da sua juntura, sobre o cinto de obra esmerada da estola sacerdotal. E ligarão o peitoral com as suas argolas, as argolas da estola sacerdotal, por cima com uma fita azul, para que esteja sobre o cinto de estola sacerdotal, e nunca o peitoral se separará das estolas sacerdotal. Assim, Arão levará o nome dos filhos de Israel no peitoral do juízo. Desculpa aí, irmãos. Sobre o seu coração. Quando ele entrar no santuário, para memória diante do Senhor continuamente. Aos detalhes. Êxodo 28:30 fala assim: também porás no peitoral do juízo o Urim e o Tumim, para que esteja sobre o coração de Arão quando entrar perante o Senhor. Assim Arão levará o juízo dos filhos de Israel sobre o seu coração diante do Senhor continuamente. Farás também a sobrepeliz da estola sacerdotal toda de estofa azul. No meio dela haverá uma abertura para a cabeça, será desbroada. Essa abertura como a abertura de uma saia de malha, para que não se rompa. Em todas as orlas da sobrepeliz farás romãs de estofa azul, e púrpura, e carmesim, e campainhas de ouro no meio delas. Haverá em todas a orla da sobrepeliz uma campainha de ouro e uma romã, outra campainha de ouro e outra romã. Esta sobrepeliz estará sobre Arão quando ministrar, para que se ouça o seu sonido quando entrar no santuário diante do Senhor e quando sair. Isso para que não morra. Farás também uma lâmina de ouro puro, e nela gravarás a maneira de gravuras de sinete, santidade ao Senhor. Ata-las com um cordão de estofa azul, de maneira que esteja na mitra. Bem na frente da mitra estarás, e estarás sobre a testa de Arão, para que Arão leve a iniquidade concernente às coisas santas que os filhos de Israel consagrarem em todas as ofertas de suas coisas santas. Sempre estará sobre a testa de Arão, para que eles sejam aceitos perante o Senhor. Tecerás quadriculada a túnica de linho fino, e farás uma mitra de linho fino e um cinto de obra de bordador. Para os filhos de Arão farás túnicas e cintos e tiaras. Fá-los-eis para glória e ornamento. E com isso vestirás Arão, teu irmão, bem como seus filhos, e as ungirás, consagrarás e santificarás, para que me oficiem como sacerdote. Fazei-lhes também calções de linho, para cobrirem a pele nua. Irão de cintura às coxas, e estarão sobre Arão e sobre seus filhos, quando entrarem na tenda da congregação, ou quando se chegarem ao altar, para ministrar no santuário, para que não levem iniquidade e morram. Isto será estatuto perpétuo para ele e para a sua posteridade depois dele. Então presta atenção aqui, né? Na minha igreja, os sacerdotes, quando a gente entra, e tem um sacerdote que toma conta da arca da aliança do Senhor, e eles vestem essas vestes, onde tem esse cuidado, né? Ao entrar, quem vai pegar a arca, não é qualquer um, ela é separado, ele tem toda uma veste separada, porque
Quando você entra naquela época, né, o Senhor Jesus não tinha vindo e separado o véu. Então, para entrar na presença do Senhor tinha toda uma preparação. Não era qualquer pessoa que chegava na presença dele, não. A pessoa chegava até o sacerdote ia até o Santo do Santo, onde estava a arca, e apresentava os problemas do povo ao Senhor. Ou seja, só quem tinha acesso ao Senhor era o sacerdote. O povo não tinha acesso. Então, essas vestes o Senhor fez para que haja preparação do homem sacerdote separado até chegar ao Santo do Santo. Então, vocês vão entender lá na frente que quando o Senhor Jesus chega e ele morre ali na cruz, ele sacrifica a vida dele na cruz, a veste, né, aquele pano vermelho, ele rasga de fora a fora. E quando rasga, é como falar assim, a partir de agora não tem mais a distância entre eu e o Santo do Santo. Agora eu tenho acesso direto ao Santo do Santo. Mas naquela época que o povo do Egito estava saindo, não tinha lei, o Senhor colocou as regras para o povo judeu, para os israelitas que estavam saindo do Egito. E essas foram as leis que ele colocou, né? Ou seja, ele cuidou dos detalhes, porque não tinha. Isso que você precisa entender, né? E você não precisa falar assim, mas essa coisa não é mais importante. É muito importante, porque os detalhes do Senhor está em todas as coisas. Ele cuidou dos detalhes, quantidade, cor, tamanho, tudo. No Senhor não pode ser as coisas de qualquer jeito, não, amado. Tem que ser do jeito que tem que ser. Se você faz para você coisas maravilhosas, para o Senhor tem que ser extraordinária. Você está entendendo? O sacrifício e a cerimônia da consagração. Lá em Êxodo 29. 29:1 fala assim: isto é o que lhes farás para os consagrar, a fim de que me oficiem como sacerdote. Toma um novilho, sacrifício, e 2 carneiros sem defeito, e pães asmos, pães sem fermento, e bolo asmos, amassados com azeite e obreias asmas, untadas com azeite de flor de farinha de trigo, os farás, e os porás no cesto, e nos cestos trarás também o novilho e os 2 carneiros. Então farás que Arão e seus filhos se cheguem à porta da tenda da congregação, e os levarás com águas, e os lavarás com água. Depois tomarás as vestes e vestirás Arão da túnica da sobrepeliz, da estola sacerdotal e do peitoral, e o cingirás com cinto de obra esmerada da estola sacerdotal. Pôr-lhe-ás a mitra na cabeça, e sobre a mitra a coroa sagrada. Seja bem-vinda aí, tá? Todo dia, 3 horas, estarei aqui falando da palavra. E seja bem-vinda para entrar, ouvir, compartilhar, tá bom? E vamos ligar a vitória, tá? Eu tô falando hoje dos detalhes do Senhor, o cuidado que o Senhor teve com Moisés em falar tudo o que precisava ter lá no Santo do Santo. E nós vamos caminhar aí. Nós estamos hoje falando de Êxodo 29. 29:10 fala assim: 9. Farás depois que cheguem os filhos de Arão, e os vestirás de túnicas, e os cingirás com cinto, né? Arão e seus filhos, lhes atarás as tiaras, para que o tenha sacerdócio por estatuto perpétuo, e consagrará Arão e seus filhos. Ou seja, o Senhor falou, olha, a partir de agora, para que ele possa entrar ou chegar até mim, então ele tem que fazer um sacrifício. Então ele faz o sacrifício inicial, para que ele possa vestir essas vestes sacerdotal, e que eu consagra ele e o filho dele, e os filhos dele, né? Oi, Celinha, seja bem-vinda aí, tá? Todo dia às 3 da manhã eu tô aqui, Celinha. Eu venho aqui falar um pouquinho da palavra do Senhor, para que ele venha abrir o entendimento nosso, né? Porque eu falei para algumas pessoas que estavam aqui na hora que eu comecei a live, que é o seguinte, né? Muitas pessoas, elas não entendem a palavra, porque a palavra, ela precisa de entendimento, né? Como eu não entendia durante muito tempo, né? Mas eu entendo que eu precisava transbordar de alguma maneira. Então essa maneira de levantar 3 horas da manhã e sacrificar esses 30, 40 minutos, explicando um pouquinho da palavra, é uma maneira de eu me sacrificar, de eu entregar, de eu transbordar.
E como eu falei, por que não levantar às 9 horas da manhã? Por que não fazer isso meio-dia, 1 hora da tarde, quando todo mundo está lá? Porque não é sacrifício. Aí é normal, qualquer pessoa faz, mas 3 horas são apenas algumas pessoas, tá? E fica à vontade para entrar, sair, escutar outra hora, compartilhar essa live, porque eu tenho certeza que o entendimento vai abrir, tá bom? A palavra do Senhor, ela entra. E quando ela entra, ela é colocada ali um ponto. E a partir daquele momento que aquele ponto é colocado, ela começa a florir, né? Então, fica à vontade, tá bom? Lá em 29:10, ele fala assim, ó. Fará chegar o novilho diante da tenda da congregação, e Arão e seus filhos porão as mãos sobre a cabeça dele, e imolarás o novilho perante o Senhor à porta da tenda da congregação. Depois tomarás do sangue do novilho e porás com teu dedo sobre os chifres do altar. O restante do sangue derramá-lo sobre as bases do altar. Isso é a maneira dele consagrar, ou seja, uma aliança que Arão e os filhos dele estavam fazendo ali com o Senhor para que ele se consagrasse a sacerdote, né? Hoje não existe mais isso, né? Então, naquela época era assim. Também tomarás toda a gordura que cobre as entranhas, o redenho do fígado, os 2 rins e a gordura que está neles, e queimá-lo-ás sobre o altar. Mas a carne do novilho, a pele e os excrementos, queimá-lo-ás fora do arraial. O sacrifício pelo pecado. Isso é sacrifício pelo pecado. Depois tomarás um carneiro, e Arão e seus filhos porão as mãos sobre a cabeça dele. Imolarás o carneiro e tomarás o seu sangue e o jogarás sobre o altar ao redor. Partirás o carneiro em pedaços e, levadas as entranhas e as pernas, pô-las sobre os pedaços e sobre a cabeça. Assim queimarás todo o carneiro sobre o altar. É holocausto para o Senhor de aroma agradável, oferta queimada ao Senhor. Seja bem-vindo, Deizil. Lá em 29:19 fala assim: depois tomarás o outro carneiro, e Arão e seus filhos porão a mão sobre a cabeça dele. Imolarás o carneiro e tomará o seu sangue. E porá sobre a ponta de orelha direita, e Arão sobre a ponta da orelha direita dos seus filhos, como também sobre o polegar da sua mão direita, sobre o polegar do seu pé direito. O restante do sangue jogarás sobre o altar ao redor. Tomarás então o sangue sobre o altar do óleo de unção, e os aspergirás sobre Arão e as suas vestes, e sobre os seus filhos, e as vestes de seus filhos com ele, para que ele seja santificado, e as suas vestes também, e também seus filhos, e as vestes de seus filhos com ele seja santificado. Lá em 22 fala assim: depois tomarás do carneiro gordura e a cauda gorda, a gordura que cobre as entranhas, o rebanho, o redenho do fígado e os 2 rins, a gordura que está neles e a coxa direita, porque é carneiro da consagração. E também um bolo de pão azeitado e uma obreia do cesto dos pães, asmos que está diante do Senhor. Todas estas coisas porás nas mãos de Arão e na de seus filhos, e movendo-as de um lado para o outro, as oferecerás como ofertas movidas perante o Senhor. Depois as tomarás de suas mãos e as queimarás sobre o altar. Isso é holocausto para o Senhor, de agradável aroma, oferta queimada ao Senhor. Tomarás, em 26 fala assim: tomarás o peito do carneiro da congregação, que é de Arão, e movendo-as de um lado para o outro, os oferecerás como oferta movida perante o Senhor, e isto será a tua porção. Consagrarás o peito da oferta movida e a coxa da porção que foi movida, a qual se tirou do carneiro, da consagração, que é de Arão e seus filhos. Isto será a obrigação perpétua dos filhos de Israel, devida a Arão e seus filhos, por ser a porção do sacerdote oferecida à parte dos filhos de Israel, dos sacrifícios pacíficos e a sua oferta ao Senhor. Ou seja, ele estava dando ordem ali, né, que o sacerdote, ele também comerás do sacrifício, da oferta, né? Vai ser uma parte da oferta, vamos dizer assim, para a obra, uma parte da oferta para o Senhor e a outra parte da oferta para que coma, para que viva o sacerdote, né? O Senhor está falando aqui, ó. Então, a oferta do Senhor.
Isso é a parte dos filhos. As vestes santas de Arão passarão a seus filhos depois dele, para serem ungidos nelas e consagrados nelas. 7 dias as vestirás os filhos que for sacerdote em seu lugar. Quando entrar na tenda da congregação para ministrar no santuário, tomarás o carneiro da consagração e cozerás a sua carne no lugar santo. E Arão e seus filhos comerão a carne deste carneiro e o pão que estás no cesto à porta da tenda de congregação, e comerão das coisas com que for feita a expiação, para consagrá-los e para santificá-los. E o estranho não comerás delas, porque são santas. Se sobrar alguma coisa da carne da consagração ou do pão, até pela manhã queimarás. A que restar não se comerá, porque é santo. Assim, pois, farás Arão e seus filhos, conforme tudo o que te hei ordenado. Por 7 dias a consagrarás também cada dia. Prepararás o novilho como oferta pelo pecado para as expiações, e purificarás o altar, fazendo expiação por ele mediante a oferta pelo pecado, e o ungirás para a consagração. 7 dias fará expiação pelo altar e o consagrarás, e o altar será santíssimo. Tudo que tocar será santo. Ou seja, o Senhor estava falando ali como é que seria essa parada do altar, né? Quem que poderia chegar? Como é que Arão chegaria lá? Como é que consagraria Arão? Como é que consagraria as vestes de Arão? Como é que ele ia sobreviver a partir daquele momento? Que ele teria que sobreviver do alimento que viesse das ofertas, dos sacrifícios, né? E como teria que ser esse sacrifício, né? Sacrifício do pecado, sacrifício queimado. Então o Senhor estava dando os detalhes, como é que teria que ser esse sacrifício. E essa maneira que ele falou foi a maneira que naquela época, vocês têm que entender o seguinte, isso não se aplica hoje, nos dias de hoje, essa maneira de queimar animais. Isso é naquela época, porque era uma maneira que tinha de fazer naquela época. Mas por que eu estou explicando para vocês? Porque vocês precisam entender o contexto geral da palavra. A palavra ela é boa e agradável. E eu preciso interpretar essa palavra de uma maneira geral, né? Dona Josefa, seja bem-vinda aí, Dona Josefa. Estou falando um pouquinho da palavra todo dia, às 3 da manhã, tá? Todo dia às 3 da manhã eu venho aqui orar ao Senhor, ler a palavra e levar essa palavra como uma espada, tá? Porque essa palavra é transformadora, ela transformou minha vida. Ela vem transformando a minha vida de uma maneira grandiosa. Ela vem, eu não sei explicar para vocês tão grande que o Senhor vem me abençoando. Mas esse tão grande que Ele me abençoou, eu quero transbordar às 3 da manhã. Eu espero que Ele possa transbordar na vida de vocês também, tá? Então, isso é uma parte. A outra parte agora chama as ofertas contínuas. Ou seja, essas ofertas ela não podia parar. Tinha que ter continuidade. Lá em Êxodo 29, 38, fala assim. Isto é o que oferecerá sobre o altar 2 cordeiros de um ano, cada dia continuamente. Um cordeiro oferecerás pela manhã e outro ao pôr do sol. Com o cordeiro, a 10ª parte de uma efa da flor de farinha amassada, com a 4ª parte de um hin de azeite batido, e para libação a 4ª parte de hin de vinho. Outro cordeiro oferecerás ao pôr do sol, como oferta de manjares, e a libação como de manhã, de aroma agradável, oferta queimada ao Senhor. Este será o holocausto contínuo para vossas gerações, a porta da tenda da congregação perante o Senhor, onde vos encontrarei para falar contigo ali. Ali virei aos filhos de Israel, para que por minha glória sejam santificados, e consagrarei a tenda da congregação, e o altar também santificarei Arão e os seus filhos, para que me oficiem como sacerdote. E habitarei no meio dos filhos de Israel, e serei o seu Deus. E saberão que eu sou o Senhor, seu Deus, que os tirou da terra do Egito para habitar no meio deles. Eu sou o Senhor, seu Deus. Então, você precisa entender que o Senhor é o Senhor, seu Deus. Então, Ele é Deus do passado, do presente e do futuro. Você precisa crer nisso. Que Ele é o Senhor do passado, Ele é o Senhor do presente, Ele é o Senhor do futuro. E quando as pessoas, eu observo que as pessoas estão ansiosas ou estão com depressão, elas estão com depressão porque elas estão pensando demais no passado.
E quando elas estão ansiosas, porque elas estão pensando demais no futuro. Mas elas esquecem que quem é Deus do passado, do presente e do futuro é o mesmo Deus. Ele é capaz de fazer coisas grandiosas no presente e no futuro. Mas se eu não deixar ele fazer e querer fazer com as minhas próprias mãos, as coisas não acontecem. Então o Senhor é Deus dos detalhes. Né? Então olha os detalhes que eu estou lendo para vocês aqui. Né? Que ele está falando desde quando a Moisés subiu lá no monte, e quando Moisés ficou 40 dias observando o que o Senhor falava para ele, 40 noites escrevendo o que o Senhor falava para ele, em detalhes. E o Senhor fala para mim: olha, Silvestre, fica aí às 3 da manhã, fala um pouquinho de mim para as pessoas que estão às 3 da manhã. E as pessoas às vezes não param um pouquinho para ouvir a palavra do Senhor. Não precisa ser esse horário. Esse horário é meu horário. Mas você pode ler a palavra do Senhor 30 minutos por dia, que vai te engrandecer de uma maneira tremenda. Medita na palavra dele durante aqueles 30 minutos, que é muito importante. Né? Lá em Êxodo 30, ele fala assim, 31 fala assim: ó, farás também um altar para queimares nele o incenso, de madeira de acácia o farás. Terá um côvado de comprimento e de uma largura, será quadrado, e 2 de altura. Os chifres formarão uma só peça. Com ele de ouro puro e cobrirás a parte superior e as paredes ao redor e os chifres, e lhe farás uma bordadura de ouro ao redor. Também lhe farás 2 argolas de ouro debaixo da bordadura, de ambos os lados os farás nelas. Se meterão os varais para se levar ao altar de madeira de acácia. Farás os varais e os cobrirás de ouro. Porás o altar defronte do véu para que está diante da arca do testemunho, diante do propiciatório que está sobre o testemunho, onde me avistarei contigo. Arão queimará sobre ele o incenso aromático cada manhã, quando preparar as lâmpadas, o queimará. Quando ao crepúsculo da tarde acender as lâmpadas, o queimará, será incenso contínuo perante o Senhor pelas vossas gerações. Não oferecereis sobre ele incenso estranho, nem holocausto, nem ofertas de manjares, nem tampouco derramareis libações sobre ele. Uma vez no ano, Arão fará expiação sobre os chifres do altar, com sangue da oferta pelo pecado. Uma vez no ano farás expiação sobre ele, e pelas vossas gerações, santíssimo é o Senhor. Olha que bacana que vocês podem, para vocês terem essa visualização maior. Quando vocês estiverem passando lá no Brás, existe um lugar chamado Templo de Salomão. Lá tem um lugar onde tem uma réplica do tabernáculo. Como é que era esse tabernáculo? Em tamanho, lá dentro dele, como é que você tinha... Tudo que estou falando para vocês aqui em detalhes, lá tem uma réplica de tudo. É muito importante o dia que você puder ir, você fazer um tour. Você tem que marcar na internet um tour, onde você vai entender todos esses detalhes, como é que era naquela época, né? Entenda, naquela época era uma coisa. Hoje, como eu estou dizendo, depois que o véu se abriu, acabou isso, né? Nós temos acesso total ao Deus de Israel. Porque o seu Filho, Jesus Cristo, ele sacrificou pela gente. Mas naquela época não, naquela época tinha que os sacerdotes chegar até o Senhor. Eu não podia chegar até o Senhor, não. Existia uma separação entre eu e o sacerdote. E quem fazia esse sacrifício perante os meus pecados era só ele. Só o sacerdote. Hoje não mais. Mas eu preciso ler a palavra para vocês entenderem como é que era no passado. Mas o que eu estou dizendo é o seguinte: se vocês quiserem ter uma experiência como é que era no passado, o dia que você estiver passando no Templo de Salomão, entra lá, faz esse tour para vocês entenderem como é que era o sacrifício, como é que era a tenda, como é que era o santo do santo, o lugar na presença do Senhor, como é que o sacerdote chegava, a veste que ele vestia, as 12 pedras que estavam no peito de Arão e dos filhos dele, os detalhes. É muito rico em detalhes, é muito uma experiência. E quem vai poder ir em Israel tem as réplicas de tudo também. Tem os caminhos que o Senhor falou com os povos, da maneira que era. Né? Então, são experiências. E a gente tem que ter essas experiências com o Senhor, entendeu? As experiências, elas são válidas em tudo. A experiência na palavra é uma coisa, mas quando você vive a experiência, é outra coisa. Né? Lá em Êxodo 30, 11, disse assim: o pagamento e o resgate. Pagamento do resgate. Disse mais o Senhor a Moisés: quando fizeres recenseamento dos filhos de Israel, cada um deles dará ao Senhor o resgate de si próprio. Quando os contares, para que não haja entre eles praga nenhuma,
quando os arrolares, todo aquele que passar ao rolamento dará isto metade de um ciclo, segundo o ciclo do santuário. Este ciclo é de 20 geras. A metade de um ciclo é a oferta do Senhor. Qualquer que entrar no arrolamento de 20 anos para cima, dará oferta ao Senhor. O risco não dará mais de meio ciclo. O rico não dará mais de meio ciclo, nem o pobre menos, quando der a oferta ao Senhor, para fazerdes da expiação pela vossa alma. Tomarás o dinheiro das expiações dos filhos de Israel e o darás ao serviço da tenda da congregação, e será para memória aos filhos de Israel diante do Senhor, para fazeres expiação pela vossa alma. Ou seja, naquela época se dava oferta pela alma ao Senhor, pela sua alma. E o que você está fazendo hoje pela sua alma? O que você faz pelo teu espírito? O que você faz pelo Espírito Santo que o Senhor colocou dentro de você? Esse sopro divino que a gente fala que é o Espírito, mas é a sua alma. É o sopro que o Senhor deu. Lá em Êxodo 30, 11, 17, a bacia de bronze. Disse mais o Senhor a Moisés: farás também uma bacia de bronze, com suporte de bronze para lavar. Pô-la-ás entre a tenda da congregação e o altar, deitarás água nela. Nela, Arão e seus filhos lavarão as mãos e os pés. Quando entrarem na tenda de congregação, lavar-se-ão com água, para que não morram, ou quando a chegar ao altar, para ministrar, para acender a oferta queimada ao Senhor. Lavarão, pois, as mãos aos pés, para que não hão de morrer. Isto lhe será por estatuto perpétuo, a ele e a sua posteridade através das suas gerações. Ou seja, quando a gente vai à igreja, quando a gente tem que chegar perante o Senhor, não é porque nós estamos numa época da graça do Senhor, que o Senhor Jesus liberou pra gente, que eu tenho que chegar de qualquer jeito. Não, eu preciso chegar diferente, amigo. Eu preciso chegar preparado. Eu tenho que me preparar para chegar ao Senhor. Então, quando chegar para falar com o Senhor, se prepara. Se prepara. Isso é muito bacana. O óleo da santução. Êxodo 30, 22. Disse mais o Senhor a Moisés: tu, pois toma das mais excelentes especiarias de mirra fluida, 500 ciclos de cinamomo odoroso a metade, a saber 250 ciclos, e de cálamo aromático 250 ciclos, e de cássia 500 ciclos, segundo o ciclo do santuário, e de azeite de oliva 1 hin. Disto farás o óleo sagrado para unção. Ou seja, ele está falando até como é que faz o óleo para ungir. O perfume composto segundo a arte, ou seja, ele estava fazendo alquimia. A quantidade, o Senhor era tão detalhista que ele fez como é que faz o perfume para consagrar o santo do santo, o altar. Olha que maravilha isso, né? Disto farás o óleo sagrado para a unção, o perfume composto segundo a arte do perfumista, ou seja, do alquimista. Este será o óleo sagrado da unção. Com ele ungirás a tenda da congregação e a arca do testemunho, e a mesa com todos os seus utensílios, e o candelabro com seus utensílios, e o altar do incenso, e o altar do holocausto com todos os utensílios, e a bacia do seu suporte. Assim consagrarás essas coisas, para que sejam santíssimas. Tudo o que tocar nelas será santo. Também ungirás Arão e seus filhos, e o consagrarás para que me oficiem como sacerdote. Dirás aos filhos de Israel: este me será o óleo sagrado, o óleo da unção nas vossas gerações. Não se ungirá com ele o corpo do homem, nem que não seja sacerdote, nem fareis outro semelhante, da mesma composição. É santo e será santo para vós outros. Qualquer que compuser o óleo igual a este, ou dele puser sobre um estranho, será eliminado do seu povo. Olha que interessante. O Senhor deu aqui a ordem de como é que ia fazer o óleo para consagrar as coisas sagradas naquela época e o sacerdote. E esse óleo só poderia ser usado para o sacerdote e para as coisas que seriam usadas para o sacrifício. E ele falou: qualquer um que replicar esse óleo, ou seja, que tirar esse óleo, querer inventar, fazer de novo para que você unja a sua casa para que seja cheirosa, ele morrerá. Porque ele não gosta que as coisas dele sejam
replicada de qualquer jeito, não. A coisa do Senhor é a coisa com excelência. Então, ele faz a alquimia perfeita. Olha que interessante. Lá em Êxodo 30:34 fala assim: disse mais o Senhor, o incenso sagrado. Disse mais o Senhor a Moisés: toma substâncias odoríferas, estoranque, ornica e gálbano. Estes aromatas com incenso puro, cada um de igual peso, e disto farás incenso perfume segundo a arte do perfumista, temperado com sal puro e santo. Uma parte dele reduzirás a pó, e o porás diante do testemunho na tenda da congregação, onde me avistarei contigo. Será para vós outro santíssimo. Porém, o incenso que fareis segundo a composição deste, não o fareis para vós mesmos. Santo será para o Senhor. E quem fizer tal como este para o cheirar, será eliminado do seu povo. Ou seja, tudo que era o santo do santo só podia ser usado no santo do santo, no altar, né? E as outras coisas poderiam usar para outros lugares, outros cheiros perfumistas podia duplicar, mas aquele não, aquele era do Senhor. Lá em Êxodo 31 ele fala assim: os artifícios da obra do tabernáculo. Disse mais o Senhor a Moisés: eis que chamei pelo nome Bezalel, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá, e o enchi do Espírito de Deus, de habilidade, de inteligência e de conhecimento em todo o artifício para elaborar desenhos e trabalhar em ouro, em prata, em bronze, para lapidação de pedras de engaste, para entalho de madeira, para toda sorte de lavores. Então presta atenção, o Senhor ele dá dom. Olha o dom que ele deu para os filhos de Ur, para os descendentes de Ur, né? Ele encheu de espírito essas pessoas para que eles fizessem essa lapidação de pedras, né? Eis lhe dei por companheiro a Eliabe, filho de Aizamaque, da tribo de Dan, e dei habilidade a todos os homens hábeis para que me façam tudo o que tenho ordenado: a tenda da congregação e a arca do testemunho, e o propiciatório que está por cima dela, e todos os pertences da tenda, e a mesa com seus utensílios, e os candelabros de ouro puro com todos os seus utensílios, e o altar do incenso e o altar do holocausto, com todos os utensílios, e a bacia do suporte, com seu suporte, e as vestes finamente tecidas, as vestes sagradas do sacerdote Arão e as vestes de seus filhos para oficiarem como sacerdote, e o óleo da unção e o incenso aromático para que o santuário, eles farão tudo segundo tenho ordenado. Ou seja, o Senhor, ele preparou um povo e deu a esse povo sabedoria. E ele falou: Moisés, você vai falar para esse povo que eles vão falar e eles vão fazer, porque eu já enchi eles de espírito. Ou seja, ele não só falou para Moisés como deveria fazer, mas ele já falou quem iria fazer. Não precisava Moisés procurar, não. Já mandou ele fazer. Moisés, essa é a tribo que vai fazer. É a tribo de Ur. Esse povo que vai fazer. E é esse povo que vai fazer todo o procedimento que eu estou falando. Somente esse povo. Porque eu enchi eles de espírito. Enchi eles de sabedoria. Olha que tremendo isso. É tremendo demais, né? Lá em Êxodo 31:12 ele fala: o sábado santo e as 2 tábuas do testemunho. Disse mais o Senhor a Moisés, lá em 12: tu, pois, falarás aos filhos de Israel e lhes dirás: certamente guardareis os meus sábados, pois é sinal entre mim e vós nas vossas gerações, para que saibas que eu sou o Senhor, que vos santifica. Portanto, guardareis o sábado, porque é santo para vós outros. Aquele que o profanar morrerá. Pois qualquer que nele fizer alguma obra será eliminado no meio do seu povo. 6 dias se trabalhará, porém o 7º dia é o sábado de repouso solene. Santo ao Senhor qualquer dia que no dia do sábado fizer alguma obra, esse morrerá. Pelo que os filhos de Israel guardarão o sábado, celebrando-o por aliança perpétua nas suas gerações. Entre mim e os filhos de Israel é sinal para sempre, porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, e o 7º dia descansou e tomou alento. E tendo acabado de falar com ele no monte Sinai, deu a Moisés as 2 tábuas dos testemunhos, tábuas de pedras escritas pelo dedo de Deus. Isso é tremendo. O dedo de Deus escreveu essas tábuas.
o dedo de Deus escreveu as tábuas que Moisés ia desceu. Tremendo, né, irmão? Então Moisés ficou 40 dias e 40 noites naquele monte. E durante esses 40 dias e 40 noites, o Senhor falou tremendamente com Moisés. E ele deu todos os detalhes como é que ele queria que fossem as coisas do Senhor. Ele escreveu a tábua. E ele falou com Moisés quem é que ia fazer. Ele deu todos os detalhes a Moisés. E o Senhor fala assim comigo e com você hoje. Eu quero que vocês entendam. O que está escrito aqui é coisas do passado que eu não tinha acesso. E que depois que o Senhor Jesus veio, nós temos acesso. Tremendo, né? Oh, meu Deus, é glorioso. Então, lá em Êxodo 32, fala assim, o bezerro de ouro. Mas, vendo o povo que Moisés tardava em descer do monte, acercou-se Arão e lhe disse, levanta-te, faze-nos deuses que vão diante de nós, pois quanto a este Moisés, o homem que nos tirou do Egito, não sabemos o que lhe terá sucedido. Disse-lhes Arão, tirais as argolas de ouro das orelhas de vossas mulheres, vossos filhos e as vossas filhas, e trazei-mas. Então todo o povo tirou das orelhas as argolas e a trouxe Arão. Este, recebendo-as das suas mãos, trabalhou o ouro com buril e fez dele um bezerro fundido. Então disseram, são estes, ó Israel, os teus deuses, que tiraram da terra do Egito. Arão, vendo isso, edificou um altar diante dele e apregoando, disse, amanhã será festa ao Senhor. No dia seguinte, madrugaram e ofereceram holocaustos e trouxeram ofertas pacíficas. E o povo assentou-se para comer e beber e levantou-se para divertir-se. Então disse o Senhor a Moisés, desce, porque o teu povo que fizeste sair do Egito se corrompeu e depressa se desviou-se do caminho que eles havia eu ordenado. Fez para si um bezerro fundido e o adorou e lhe sacrificou. E diz, são estes, ó Israel, os teus deuses, que te tiraram da terra do Egito. Disse mais o Senhor a Moisés, tenho visto este povo, e eis que é o povo de dura cerviz. Agora, pois, deixa-me para que se acenda contra eles o meu furor, e eu os consuma, e de ti farei uma grande nação. Vamos lá. Entenda comigo. Eu entendo até um certo ponto, mas outro ponto eu não entendo, de verdade. Porque, imagina, esse povo que saiu do Egito, ele ficou 400 anos como escravo. 400 anos como escravo, esse povo, eles não tinham muita sabedoria, eles viam os faraós, os egípcios muito ricos, e os egípcios eles adoravam deuses de madeira, né, esses deuses de ouro, né? E quando ele saiu do Egito, ele saiu com a promessa do Deus de Israel, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac. E quando ele saiu, Moisés foi levando esse povo e foi educando esse povo na palavra do Senhor, porque nem todos tinham o entendimento do Deus de Abraão, não tinha. Eles baseavam no Deus dos egípcios. A cultura deles precisava ser mudada. E eles não tinham a cultura do Deus de Israel. Eles sabiam que existia, mas eles não tinham porque eles vivenciavam muito tempo como escravo e aprendeu a lidar com os egípcios. Porém, o Senhor fez obras tremendas que eu não consigo entender porque eles não viam. Porque o Senhor fez primeiro? Abriu o mar vermelho. Não, vamos lá, primeiro, voltando. As pragas. As 10 pragas. Depois, a abertura do mar vermelho e eles passaram a pé seco. Terceiro, a coluna de fogo durante a noite para esquentar do frio e guiá-los no deserto durante a noite. A coluna de nuvem durante o dia para evitar que o sol queimasse eles de tão quente que era e guiasse durante o dia. Depois, o Senhor fez o maná cair do céu para que eles comessem o pão todos os dias com sabor de mel. Depois, as codornizes, para que viessem em grande quantidade para que eles comessem carne. Depois, as águas, a maga transformada em águas saudáveis. Ou seja, o Senhor tinha feito para eles maravilhas e esse povo não abriu os olhos. Porém, Moisés teve que ir até o monte, porque quando Jetro,
o sogro de Moisés chegou até Moisés, ele viu que Moisés tinha um peso muito grande, que era aquela multidão, que ele estava fazendo aquelas consultas constantes de ajudar o povo a faz aquilo, faz aquilo. E ele viu que era muito pesado o fardo. Ele falou: Moisés, eu preciso que você agora entenda o processo. Você precisa delegar para outras pessoas para que elas julguem as causas menores e você só julga as causas grandes. E foi quando o Senhor chamou Moisés e mandou ele subir no monte. Mandou ele separar um povo. E ele subiu, ele, Josué, Arão, Ur e Moisés. Arão e Ur ficou no pé do monte, onde o povo assistia. Ur e Arão. Depois Josué e Moisés subiu até o monte. Chegando lá perto do monte, o Josué ficou e Moisés continuou. Moisés ficou 6 dias na beira do monte esperando o Senhor. Quando o Senhor mandou ele ir, ele foi até o cume do monte. Chegou no cume do monte, depois do 6º dia, ele ficou mais 40 dias e mais 40 noites. Josué ficou na ponta do morro, no pé do morro esperando ele. E ele lá em cima, 40 dias e 40 noites. E o povo estava lá embaixo esperando. O povo na sua cabeça falou: poxa, esse homem morreu. 40 dias e 40 noites, sumiu. O Senhor consumiu ele. Que será de nós agora? E aí o povo ficou alvoroçado. E eles começaram a pressionar Arão. Não, agora Moisés já foi, quem vai ser de nós? Porque o Senhor não falou com você, ninguém fala com nós mais o que está acontecendo. Então nós precisamos de alguém para nos guiar. Então eles poderiam ter muito bem falado: meu, vocês não prestavam atenção não, o Senhor fez maravilhas lá. Poxa vida, faltou alguém, um líder forte para calmar esse povo e falar: poxa vida, até quando vocês vão querer que as maravilhas do Senhor venham até vós? Até quando vocês não vão enxergar o que o Senhor está fazendo? Faltou alguém para lembrar o que o Senhor tinha feito o tempo inteiro. E por causa disso eles fizeram um bezerro de ouro. E o Senhor se revoltou. Se revoltou de uma maneira tremenda e falou: vou matar todo mundo agora, porque eles pecaram contra mim. Está aqui, ó. Lá em 32:10, Êxodo, você confira. Agora, pois, deixar-me, vai, Moisés, para que se acenda contra eles o meu furor, a minha raiva, o meu ódio, e eu os consuma. Moisés, eu vou consumir todos eles. E somente de ti, você que está aqui, eu farei uma grande nação. Ou seja, o Senhor queria exterminar todo aquele povo. Acabar com aquele povo. Povo maldito que tinha adorado o bezerro. E aqui entra Moisés para interceder ao povo. Lá em Êxodo 32:11. Porém, Moisés suplicou ao Senhor, seu Deus, e disse: por que se acende, Senhor, a tua ira contra o teu povo, que tiraste da terra do Egito com grande fortaleza e poderosa mão? Porque hão de dizer lá os egípcios, com maus intentos os tirou, para matá-los nos montes e para consumi-los da face da terra? Tornar-te do furor da tua ira e arrepender-te deste mal contra o teu povo. Lembra-te de Abraão, de Isaque e de Israel, teus servos, aos quais por ti mesmos tens jurados, e lhes disseste: multiplicarei a vossa descendência como as estrelas do céu, e toda essa terra de que tenho falado, dá-la-eis a vossa descendência, para que a possuam por herança eternamente. Então se arrependeu o Senhor do mal que dissera havia de fazer o povo. Moisés foi muito sábio, né? Ele na hora falou: Senhor, o que o povo vai falar do Senhor? O seu nome vai ser envergonhado. Vai falar que o Senhor tirou nós do Egito, o povo do Egito, para matá-los no deserto. O que vão falar? Lembra da aliança que o Senhor fez com Abraão, com Isaque, com Jacó, da descendência que vai multiplicar. Lembra, Senhor. E nesse momento o Senhor se arrependeu do que ele falou. Poxa vida, olha Moisés, que grande esse homem, né? Que intimidade que Moisés tinha com o Senhor. E voltando-se, desceu Moisés lá em Êxodo 32:15, fala assim: e voltando-se, desceu Moisés do monte com as 2 tábuas do testemunho nas mãos, tábuas escritas de ambos os lados, de um
e de outro lado estavam escritas: as tábuas era obra de Deus. Também a escritura era a mesma escritura de Deus. Ou seja, não era de homem. Não foi homem que esculpiu, mas foi Deus. Esculpida nas tábuas. Ouvindo Josué a voz do povo que gritava, disse a Moisés: há alarido de guerra no arraial. Eles pensavam que estava tendo uma guerra. Respondeu-lhe Moisés: não é alariado dos vencedores, nem alariado dos vencidos, mas alariado dos que cantam. É o que ouço. Logo que se aproximou do arraial, viu ele o bezerro e as danças. Então acendeu-se a ira, arrojou das mãos as tábuas e quebrou-as ao pé do monte. E pegando no bezerro que tinha feito, queimou-o e o reduziu a pó, que espalhou sobre a água e deu de beber aos filhos de Israel. Depois perguntou Moisés a Arão: que te fez este povo? Que trouxeste sobre ele tamanho pecado? Respondeu-lhe Arão: não se acenda a ira do meu senhor. Tu sabes que o povo é propenso para o mal. Pois me disseram: faze-nos deuses que vão adiante de nós. Pois quanto a este Moisés, o homem que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que lhes terá acontecido. Então eu lhes disse: quem tem ouro, tire-os. E deram-mo, e eu o lancei no fogo, e saiu este bezerro. Presta atenção. O povo era mau, como é hoje, né? O povo é mau. E mesmo o povo conhecendo a palavra, nós pecamos. E o povo lá atrás pecou contra o Senhor. E eles estavam vivendo uma experiência tão tremenda com o Senhor que eles não puderam esperar esse tempo que Moisés estava tendo com Deus, né? Mas aqui entra outra parte muito importante da liderança de Moisés. Moisés ele não ficou com mimimi nem falando: não, olha a decisão agora. Moisés, lá em Êxodo 32, 25. Moisés manda matar os idólatras. Vendo Moisés que o povo estava desenfreado, ou seja, desordenado, desorganizado, pois Arão o deixaram à solta para a vergonha no meio dos seus inimigos, pôs-se em pé à entrada do arraial e disse: quem é do Senhor, vem até mim. Então se ajuntaram a ele todos os filhos de Levi, aos quais disse: assim diz o Senhor, o Deus de Israel: cada um cinja a espada sobre o lado, passai e tomai a segundo a palavra de Moisés. E caíram do povo naquele dia uns 3.000 homens. Pois Moisés dissera: consagrai-vos hoje ao Senhor, cada um contra o seu filho e contra o seu irmão, para que ele vos conceda hoje bênção. Ou seja, o Senhor queria exterminar todo mundo. Moisés desceu e quando ele viu aquele bezerro, ele ficou revoltado, encheu de ira o coração dele. Aquela tábua que o Senhor tinha escrito com Deus, Moisés no pé do monte quebrou. Ele correu naquele bezerro e destruiu aquele bezerro, pôs fogo no bezerro e destruiu ele a pó. E aquele pó derrubou nas águas e fez o povo tomar. E ele falou assim: o seguinte, a partir de agora, quem serve ao Senhor, vem até mim. E aquele que serve ao Senhor, que vem até mim, pega a sua espada e fere todos aqueles que não servem. Mata. E aquele dia morreu 3.000 homens. E esses homens eram irmãos, alguns eram irmãos deles mesmos, filhos deles mesmos, mas tiveram que morrer. Por quê? Porque o sacrifício tinha que ter feito. Ai, ai. Tremendo, né? Lá em Êxodo 32, 30 fala assim: Moisés intercede pelo povo. No dia seguinte disse Moisés ao povo: vós cometeste grande pecado. Agora, porém, subirei ao Senhor e porventura farei propiciação pelo vosso pecado. Ou seja, eu vou rogar ao Senhor para que perdoe os seus pecados. Moisés tinha acabado de descer do monte, tinha ficado 40 dias e 40 noites. Nós não sabemos o que ele tinha comido e o que não tinha comido. Mas ele falou assim: olha, eu vou subir de novo o monte. Agora eu vou orar ao Senhor por vocês, pelo seu pecado.
Tomou Moisés ao Senhor, tornou Moisés ao Senhor e disse: Ora, o povo cometeu grande pecado, fazendo para si deuses de ouro. Agora, pois, perdoa-lhe o pecado, ou, se não, risca-me, peço-te, do livro que escreveste. Então disse o Senhor a Moisés: Riscarei do meu livro todo aquele que pecar contra mim. Vai, pois, agora, e conduz o povo para onde eu te disser. Eis que o meu anjo irá diante de ti, porém, no dia da minha visitação, vingarei neles o seu pecado. Feriu, pois, o Senhor ao povo, porque fizeram o bezerro que Arão fabricava. O anjo de Deus irá diante do povo, lá em 33 Êxodo. Disse o Senhor a Moisés: Vai, sobe daqui, tu e o teu povo que tiraste da terra do Egito, para a terra a respeito da qual jurei a Abraão, a Isaque e a Jacó, dizendo: A tua descendência a darei. Enviarei o anjo adiante de ti, lançarei fora os cananeus e os amorreus, os heteus e os fariseus, os heveus e os jebuseus. Sobe para uma terra que emana leite e mel. Eu não subirei no meio de ti, porque és povo de dura cerviz, para que te não consuma eu no caminho. Ou seja, o Senhor fala: eu não vou adiante de ti, vou mandar um anjo ir, porque se eu for, vou matar todo mundo. O Senhor não tem mais ou menos com o Senhor, ou você serve ou você não serve. Você está entendendo? Então a gente tem que entender isso, que o Senhor é ou é. Morno ele não aceita, irmão, não aceita. Então ele falou assim: eu não vou perante você não, Moisés, mas vai o meu anjo, ele que vai te guiar. Mas o povo não vai entrar nessa terra não, somente a sua descendência. Ouvindo o povo estas más notícias, pôs-se a prantear, e nenhum deles vestiu os seus atávios, porquanto o Senhor tinha dito a Moisés: Dize aos filhos de Israel: És povo de dura cerviz. Se por um momento eu subir no meio de ti, te consumirei. Tira, pois, de ti os atávios, para que eu saiba que eu te hei de fazer. Então os filhos de Israel tiraram de si os seus atávios, desde o monte de Horebe em diante. Êxodo 33, 7. Ora, Moisés costumava tomar a tenda e armá-la para si. Fora bem longe do arraial, e lhe chamavam a tenda da congregação. Todo aquele que buscava o Senhor saía à tenda da congregação que estava fora do arraial. Quando Moisés saía para a tenda, fora, todo o povo se erguia, cada um em pé, à porta da sua tenda, e olhavam pelas costas até entrar ele na tenda. Uma vez dentro, Moisés da tenda descia a coluna de nuvem e punha-se à porta da tenda. E o Senhor falava com Moisés. Todo o povo vê a coluna de nuvem que se detinha à porta da tenda. Todo o povo se levantava, e cada um, à porta da sua tenda, adorava ao Senhor. Falava o Senhor a Moisés face a face, como qualquer fala a seu amigo. Então voltava Moisés para o arraial. Porém, o moço Josué, seu servidor, filho de Nun, não se apartava da tenda. Irmãos, olha que tremendo isso. O Senhor não falava mais com o povo. Moisés fez a tenda fora do arraial. E naquela tenda, quando Moisés se aproximava da tenda e entrava lá dentro da tenda, descia uma coluna de nuvem na porta da tenda. E o povo ficava de longe observando aquela coisa tremenda. Imagina comigo, tem a visão. Imagina você na tenda, lá de fora. Moisés entrou lá dentro e de repente a coluna de nuvem desce. E o Senhor desce e fala face a face. Como eu falo com um amigo meu, como você amanhã vai falar com seu amigo, como eu estou falando com você agora, você olhando para o meu rosto, face a face. O Senhor falava com Moisés face a face. Meu Deus, que tremendo, olha aqui, me arrepiei. Meu Deus, face a face. Que nível de intimidade a gente tem que ter para falar com o Senhor face a face. Olha como é que grande o coração era de Moisés. Moisés ele teve a coragem de lembrar o Senhor, ser amigo de Deus. Moisés. Eu vou parar aqui para nós continuarmos amanhã no nosso 20º
9º dia, né? Mas Moisés dá exemplo aqui de intimidade com Deus. A modelação provê base para toda liderança. Líderes modelam pessoas de sucesso. A gente fala de modelagem, mas é a mesma coisa de copiar. Você precisa copiar a pessoa de sucesso. Líderes devem dar exemplo para os seus seguidores. O princípio número 1 neste mundo é o princípio número Senhor. 3. Permita-se ser observado pelo público. Êxodo 33:8. Você deve estar disposto a assumir os riscos, mesmo que isso pareça assustador, a fim de ser observado e escrutinado. A frase-chave é: olhavam para Moisés. 4. Aprenda a ouvir e obedecer à voz de Deus. Êxodo 33:9. Você deve praticar a paciência do silêncio e da submissão. A frase-chave é: o Senhor fala com Moisés. 5. Ingresse numa aliança parceira com Deus. Êxodo 33:10-11. Você deve ser fiel e estar comprometido, assim como Moisés foi um companheiro confiável com Deus. A frase-chave é: falava o Senhor face a face, como qualquer um fala com seu amigo. Tremendo. Irmãos, imperadores, abra sua visão. Vamos a partir de hoje ter essa intimidade, orar ao Senhor um pouquinho. Eu estou aqui todo dia 3 horas da manhã. Se você não quiser entrar 3 horas da manhã, entra outra hora. Leia um versículo da palavra. Entre em intimidade com o Senhor, porque o Senhor pode fazer coisas tremendas na sua vida, né? Então, amigos, eu espero que o Senhor tenha falado com você como falou comigo hoje, tremendamente. E que você, como eu, possamos nos tornar amigos do Senhor. E que Ele venha não vai nos aparecer, mas Ele venha falar conosco na intimidade. E que eu tenha ouvido para ouvir o que Ele venha falar. E para que eu possa cuidar dos detalhes, né? Então, eu oro para que o Senhor venha abençoar a gente grandemente, abrir o nosso entendimento, trazer-nos visão, poder, dignidade, autoridade, para que nós possamos ser grande aqui nessa terra. Porque quanto mais grande você é, mais você vai engrandecer o Senhor, né? O que está dentro de você vai ser amplificado. Se você é uma pessoa boa, quando você ficar grande, isso vai amplificar. Então, que o Senhor venha te engrandecer de maneira poderosa, né? Eu oro ao Senhor para que o Senhor venha dar-nos sabedoria e entendimento. E se o Senhor permitir, amanhã às 3 horas da manhã estarei aqui para nós dar continuidade em Êxodo, né, 33:12. Moisés roga a Deus e a sua presença. Amanhã vamos falar sobre Moisés roga a Deus, mostrando a sua glória, segundo as tábuas da lei. Vamos ler sobre Moisés lidera a partir da sua unção divina, né? O amigo de Deus, face a face. Vamos terminar aqui fazendo uma oração ao Senhor. Então, ó Pai amado, querido, eu te peço agora, meu Pai, muito obrigado por essas palavras, por ter nos colocado aqui, meu Pai, a tua visão. Muito obrigado, meu Pai, por nos dar entendimento, os detalhes que o Senhor deu aqui hoje, meu Pai. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor ouviu Moisés, porque se o Senhor não tivesse ouvido Moisés, hoje nós não estaremos aqui, meu Pai. Muito obrigado, meu Pai, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, meu Pai. Ó Pai amado e querido, eu te peço, meu Pai, coloca agora, meu Pai, né, a couraça da justiça no nosso corpo, o capacete da salvação na nossa mente, meu Pai. Proteja-nos, meu Pai, de ouvir as coisas ruins desse mundo, meu Pai. Troca o nosso coração e faça com que nós tenhamos intimidade, meu Pai.
Troque esse coração que nós temos ruim e coloque um coração que agrada o Senhor. Façais com que nós tenhamos intimidade com o Senhor, meu Pai. Ó Pai amado e querido, eu te peço, proteja agora, meu Pai, nós, meu Pai, os teus filhos, meu Pai. O teu filho amado, meu Pai. Abre o nosso entendimento, meu Pai. Proteja-nos no dia de amanhã. Livra-nos do homem sanguinário, da bala perdida, meu Pai. Livra-nos de todo mal, Pai amado. Eu te peço, poderoso de Israel, venha na nossa presença e seja conosco. Façai com que nós tenhamos uma ótima noite de sono agora, meu Pai. Um restinho de madrugada. Façais com que as pessoas que aqui estiveram comigo e as que vão assistir sejam abençoadas e tocadas pelo Senhor. E que se amanhã o Senhor permitir, eu estarei aqui às 3 da manhã. Muito obrigado, Pai amado e querido. Eu te agradeço por tudo. Façais com que nós tenhamos um ótimo dia amanhã e que estejamos contigo na tua presença. E que não deixais cairmos em tentação de maneira nenhuma. E que o Senhor seja conosco. Na tua presença, sejamos guiados o dia de amanhã. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, eu entrego a minha vida, a vida da minha família e a vida dos que aqui estão. Amém? Tá ligado? Irmãos, meus amigos imperadores, muito obrigado por vocês estarem aqui comigo nessa live. Obrigado por aqueles que passarem aqui. E o que eu posso falar para você é o seguinte: esteja conectado. Conecte não comigo, mas conecte com o Senhor. Conecte com a tua palavra, leia a palavra, medite na palavra dele. E se assim permitir, amanhã eu estarei com vocês aqui, tá? Compartilhe essa live com o máximo de pessoas, que essas lives tem todo lá no meu canal do Instagram. Tem essas 28 lives anteriores que eu tô lendo a palavra. Se você quer ler a Bíblia, ouvir a Bíblia todo dia, me ouve todo dia que eu tô falando sobre a Bíblia. Hoje nós estamos em Êxodo, né? Terminamos em Êxodo 33:11. Então já tem 29 capítulos aí para você ouvir. Que o Espírito do Senhor esteja contigo. A paz do Senhor. Tchau, tchau. Deus abençoe. Obrigado por estarem aqui. Um beijo no coração de todos que aqui passaram. E até amanhã. Deus abençoe, tá? Tchau, tchau.